Vivemos em um tempo que idolatra a força, a visibilidade e a performance. Em meio ao barulho da autopromoção, da competição e da pressa, a fragilidade se tornou quase um tabu. Fugimos do sofrimento como se ele fosse um erro a ser corrigido, uma falha de quem não soube vencer. Mas Simone Weil, filósofa e mística do século XX, nos propõe uma visão radicalmente oposta. É no sofrimento que o ser humano encontra a verdade mais profunda de sua condição. E, paradoxalmente, a possibilidade da graça. Weil não foi apenas uma teórica. Viveu o que escreveu com intensidade feroz. Recusou privilégios, aproximou-se dos operários, trabalhou em fábricas, lutou com o corpo e o espírito para compreender o que significa estar no lugar do outro. Sua filosofia nasceu do contato direto com o sofrimento humano, da experiência do infortúnio, da atenção silenciosa à dor. Sua obra nos convida a olhar de frente aquilo que o mundo moderno tenta esconder: a vulnerabilidade do corpo, a impotência da alma diante do mal, o esmagamento do indivíduo pelas estruturas da sociedade, o abandono metafísico que sentimos diante da dor extrema. Mas ela não para aí. Vê no sofrimento um caminho para o esvaziamento do eu. E, nesse esvaziamento, a possibilidade de contato com o real, com o outro e com Deus. A obra Simone Weil, Ser e Sofrimento, mergulha exatamente nesse ponto, a relação entre a dor e o ser. Nela, compreendemos que o sofrimento não é algo a ser negado, mas uma condição ontológica que revela a verdade da existência. O eu não romantiza a dor, ela a reconhece como inaceitável, mas afirma que é apenas ao atravessá-la com atenção e abertura que nos tornamos capazes de amar verdadeiramente, de nos despir das ilusões do ego e de entrar em comunhão com a realidade. Ela escreve: a desgraça cega, mas quando a alma consente em olhar para ela com atenção, pode surgir o milagre da verdade. Assim, a dor, quando suportada com pureza, pode abrir espaço para a graça, não como recompensa, mas como presença sutil que habita o silêncio da rendição. Vivemos em uma era que busca eliminar o sofrimento a qualquer custo. A medicina, a psicologia, a tecnologia e até mesmo a espiritualidade contemporânea se organizam muitas vezes em torno de uma única promessa: não sofrer. Sofrer é considerado um fracasso, um sintoma de que algo saiu errado. Nesse contexto, a proposta de Simone Weil soa como um escândalo. A dor é, para ela, a chave para o conhecimento mais profundo do real. Essa afirmação não parte de uma idealização do sofrimento, mas de uma experiência visceral e filosófica da dor como o lugar onde o ser humano se desmascara, se desnuda, se confronta com aquilo que ele não pode controlar, e, por isso, com a verdade. Em No Simone Weil, Ser e Sofrimento, é dito que a dor é o lugar onde a consciência encontra o limite de si mesma e, ao mesmo tempo, a abertura para algo que a transcende. A dor, ao nos lançar ao chão, retira o verniz do ego e da ilusão. É ali que, segundo Weil, o eu se esvazia, e só nesse esvaziamento pode surgir a presença de algo verdadeiramente outro. Weil diferencia dois modos de sofrimento: o sofrimento natural, inerente à vida, a dor física, a perda, a finitude, e o sofrimento metafísico, que surge quando o ser humano é esmagado pelas estruturas da sociedade, pelo abandono e pela injustiça. É neste segundo que ela vê o infortúnio, aquele sofrimento que não tem consolo, que exclui, que retira até mesmo a identidade e a dignidade. E, no entanto, é ali, onde já não há mais nada, que pode nascer a experiência da graça. Ela escreve: a desgraça é a forma como o amor de Deus se torna visível na criação. Uma afirmação que não pode ser lida sem cuidado. Weil não diz que Deus provoca o sofrimento. Ao contrário, ela diz que é no momento em que tudo nos é retirado, inclusive a fé, a esperança e o amor humano, que a alma pode, se não endurecer,
tornar-se transparente. E é nessa transparência que pode ser tocada pela graça. No mundo atual, onde a dor é ocultada, medicada, ignorada ou transformada em espetáculo, essa perspectiva exige uma mudança radical. Não se trata de buscar o sofrimento, mas de não fugir dele quando ele inevitavelmente chega. De atravessar a dor com atenção, com lucidez, com humildade. Weil sugere que o sofrimento suportado com consentimento, sem amargura, sem revolta cega, sem desejo de vingança, pode se tornar um solo fértil para o nascimento de algo impensável. A presença silenciosa de um amor que não é deste mundo. Ela recusa tanto a banalização da dor quanto seu uso ideológico. Para Weil, o sofrimento não é nobre em si. Ele só se torna caminho quando encontra atenção e consentimento. O que ela chama de consentir ao sofrimento não é resignação, mas uma forma profunda de liberdade espiritual. Não negar a dor, mas atravessá-la até o outro lado, onde talvez não haja resposta, mas pode haver comunhão. O livro Ser e Sofrimento insiste que a dor não é apenas um dado biológico, mas uma experiência ontológica. Um modo de existir onde o ser humano encontra o absoluto justamente quando percebe que não pode mais contar com nada que seja seu. Isso é, para Weil, o mais alto ponto da verdade. O esvaziamento de si como condição para a verdade de Deus. E aqui surge o paradoxo que ela sustenta com coragem. Deus se esconde onde o homem se perde. A ausência de Deus, para ela, é a própria linguagem da presença divina. Quando tudo desmorona, quando a alma está despojada de tudo, quando nem mesmo o consolo espiritual parece possível, é aí que o silêncio de Deus pode ser ouvido. A pergunta que ela nos deixa não é fácil de enfrentar. Estamos dispostos a deixar que o sofrimento nos transforme, não como um castigo, mas como uma porta estreita que conduz à verdade? Ou preferiremos continuar fugindo da dor, perdendo também a chance de nos tornarmos mais humanos, mais atentos, mais reais, em tempos em que a autonomia é exaltada como o mais alto valor, em que desejamos nos bastar, sermos independentes, senhores do nosso destino? O pensamento de Simone Weil soa como um choque. Para ela, a condição fundamental do ser humano é a necessidade. E é a consciência dessa necessidade, e não a negação dela, que marca o início de toda a vida verdadeiramente ética e espiritual. Vivemos imersos em um imaginário que glorifica a força, a liberdade de escolha, o controle da própria vida. A sociedade contemporânea nos ensina a esconder nossas fragilidades, a desprezar a dependência, a rejeitar tudo o que revela o limite. No entanto, Weil nos convida a olhar para o fato essencial de que somos seres necessitados. Precisamos de alimento, de repouso, de abrigo, de reconhecimento, de amor, de sentido. E, talvez o mais difícil de admitir, precisamos do outro. Ela escreve: o ser humano é uma criatura que, para viver, precisa de algo que ele mesmo não pode dar a si. A necessidade, nesse sentido, não é fraqueza, mas a estrutura própria do ser. É pela necessidade que nos abrimos à realidade, ao mundo, ao outro e, por fim, a Deus. Mas é também pela necessidade que nos tornamos vulneráveis e, portanto, passíveis de sofrimento, de humilhação, de injustiça. Na obra Simone Weil, Ser e Sofrimento, é explorada a noção de que essa condição de necessidade coloca o ser humano em uma posição paradoxal. Ele é, ao mesmo tempo, digno e impotente. E a sociedade moderna, ao tentar apagar esse paradoxo, acaba por desumanizar. Queremos indivíduos autônomos, produtivos, eficientes, mas negamos espaço para o cansaço, para a pausa, para a escuta silenciosa da dor. Para Weil, o problema não está na necessidade em si, mas na forma como as estruturas sociais lidam com ela. O trabalho, por exemplo, que deveria ser uma expressão da participação no mundo e da relação com o outro, é muitas vezes
transformado em um instrumento de opressão. Ela experimentou isso na pele, quando se inseriu nas fábricas para compreender o sofrimento físico e moral dos operários, e descobriu ali o que chamou de violência do necessário. A necessidade imposta por estruturas injustas esmagam o ser. O corpo exausto, o espírito alienado, a ausência de sentido, tudo isso mostra como a necessidade pode ser manipulada para destruir o humano em sua dignidade. Weil nomeia isso de maneira precisa. É o peso da gravidade. A gravidade, em sua linguagem, é a força que arrasta o ser humano para baixo, o automatismo da matéria, da repetição, da submissão cega. Mas ainda assim, mesmo sob a gravidade, ela afirma que existe algo no ser humano que resiste. A dignidade silenciosa daquele que, mesmo oprimido, permanece humano. Essa dignidade não nasce da força, mas da atenção. Quando alguém é capaz de olhar para outro ser necessitado, sem desprezo, sem piedade superficial, mas com verdadeira atenção, rompe-se o ciclo da violência. Weil escreve: o amor ao próximo é feito de atenção pura. No mundo atual, onde o valor de uma vida muitas vezes é medido por sua utilidade ou produtividade, a proposta de Weil é radical. A dignidade humana reside, antes de tudo, no simples fato de existir, mesmo, e talvez especialmente, quando se é incapaz de dar algo em troca. A criança, o doente, o idoso, o exilado, o faminto, todos esses carregam para ela a imagem do outro Cristo, aquele que sofre calado. Para reconhecer essa dignidade no outro, é preciso uma forma de atenção que se sustente no silêncio. Uma escuta que não tenta resolver ou explicar, mas apenas estar junto, habitar com o outro sua condição de necessidade. Essa atenção é, para Weil, o mais alto ato ético. E também o mais difícil, porque exige renunciar ao poder, à pressa, ao ego. Ela afirma: não existe consolo para o sofrimento do outro. Existe apenas o consentimento de estar ali, com ele. O que está em jogo aqui é mais do que uma postura moral, é um modo de ser no mundo. Weil nos propõe que, ao aceitar nossa própria necessidade, deixamos de ver o outro como ameaça ou como objeto. Passamos a vê-lo como espelho. E, nesse espelho, começamos a compreender a interdependência radical que nos une. Somos frágeis, e é justamente isso que pode nos tornar humanos. A pergunta que ela nos deixa é simples e difícil. Estamos prontos para abandonar a ilusão da autossuficiência e reconhecer, na nossa e na necessidade do outro, a base de uma ética verdadeira? Ou continuaremos mascarando nossa dependência, enquanto a violência do necessário destrói silenciosamente os mais vulneráveis? No coração da experiência moderna, pulsa uma sensação difícil de nomear: não pertencimento. Estamos conectados com o mundo inteiro, mas desligados da terra onde pisamos. Participamos de comunidades virtuais, mas estamos cada vez mais isolados nas ruas, nas casas, nas cidades. Sentimos-nos em casa em todos os lugares e, por isso mesmo, em lugar nenhum. Simone Weil, com sua lucidez cortante, chama isso de desenraizamento, uma das feridas mais profundas do ser humano contemporâneo. O conceito de desenraizamento percorre sua obra como um fio de angústia e esperança. Em A Necessidade de Enraizamento, e de maneira mais existencial em Ser e Sofrimento, Weil afirma que o ser humano precisa de raízes tanto quanto precisa de alimento, sono ou afeto. E por raízes ela não se refere apenas à terra natal, mas a tudo o que conecta o indivíduo a algo maior que si mesmo: a história, a tradição, a comunidade, a verdade, a justiça. Ela escreve: ser enraizado é talvez a necessidade mais importante e mais negligenciada da alma humana. O desenraizamento, para ela, não é apenas social ou político, é espiritual. É a condição de um ser que já não sabe de onde veio, nem para onde vai,
que já não reconhece nada como sagrado ou estável. É a condição do exilado, e Weil fala disso com a autoridade de quem foi exilada, estrangeira, apátrida, despatrimonializada. Mas ela também fala disso como alguém que enxergou, no exílio, uma revelação da condição essencial do homem moderno. No livro Ser e Sofrimento, os autores apontam que, para Simone Weil, o desenraizamento está na base de quase todas as formas de opressão e sofrimento moderno. O trabalhador arrancado de sua terra e reduzido a uma máquina, o jovem privado de educação espiritual, o povo colonizado cuja cultura é apagada, o doente abandonado em instituições que já não o reconhecem como sujeito. Em todos esses casos, a dor não é apenas física, é uma dor da alma, que perdeu o vínculo com o mundo. Vivemos em uma época que nos ensina a celebrar a mobilidade, a fluidez, a flexibilidade. Mas Weil nos faz ver o outro lado disso. O custo espiritual do desapego absoluto. A alma humana precisa de continuidade, de pertencimento, de memória. Quando tudo é provisório, quando tudo é deslocado, perdemos a densidade do real. Somos como árvores cortadas pela raiz, ainda vivas, mas morrendo por dentro. O enraizamento, para ela, não é conservadorismo. Pelo contrário, é uma condição para a liberdade real. Só é livre quem tem um chão onde firmar os pés. E esse chão não é feito apenas de território geográfico, mas de linguagem, cultura, vínculos, silêncio, memória e sentido. A proposta de Weil não é voltar a um passado idealizado. É reconstruir o elo entre o ser humano e aquilo que o nutre espiritualmente. E isso começa com atenção ao que nos cerca. O bairro, a vizinhança, os rostos ao redor, os gestos esquecidos, os costumes antigos, as palavras que ainda carregam significado. Para ela, a justiça social verdadeira só pode nascer onde há respeito pelo enraizamento dos corpos e das almas. Na obra Ser e Sofrimento, essa ideia aparece como contraponto à lógica do mercado e da técnica, que tratam tudo, inclusive o ser humano, como algo móvel, ajustável, descartável. O sofrimento do mundo moderno nasce, em grande parte, da destruição sistemática dessas raízes, cultural, espiritual, afetiva e simbólica. Mas há um paradoxo belo e profundo em sua visão. O sofrimento do desenraizamento também pode ser um caminho de abertura. Se a alma não se endurece, se não se revolta, o exílio pode se tornar o lugar de uma nova sensibilidade, onde aprendemos a escutar os outros desenraizados, a reconhecê-los como irmãos e a refazer laços mais profundos e universais. Simone Weil escreve: ser privado da terra é tornar-se capaz de compreender o céu. A pergunta que ela nos deixa ecoa forte no mundo de hoje. Estamos dispostos a reconstruir raízes que deem sentido e dignidade à existência? Ou continuaremos a celebrar o desenraizamento como liberdade, sem perceber que ele é também um tipo de morte silenciosa? Qual é o sentido do trabalho na vida humana? É apenas meio de sobrevivência, forma de produção, fonte de rendimento? Ou pode ser, como Simone Weil ousou afirmar, uma via de transformação espiritual? Essa é uma das questões mais radicais e atuais em seu pensamento. E, diferentemente de muitos filósofos, Weil não pensou o trabalho apenas de forma abstrata. Ela trabalhou em fábricas. Sentiu na pele o peso das máquinas, o ruído ensurdecedor, o desgaste físico e psíquico de jornadas exaustivas. Mas também ali, onde a maioria apenas enxerga a alienação, ela buscou enxergar algo mais, uma revelação sobre a alma humana sob pressão. Em suas reflexões, aprofundadas também em Ser e Sofrimento, Simone Weil vê o trabalho como lugar de cruzamento entre corpo, tempo e necessidade. O ser humano, ao trabalhar, entra em contato com a gravidade da existência, com seus limites, com a matéria, com a dor. Mas é justamente nesse limite que pode nascer a atenção,
a humildade e a abertura à graça. Ela escreve: a obediência à necessidade é uma forma de contato com o real. No entanto, ela também é implacável em sua crítica ao modo como o trabalho foi transformado sob a lógica do capitalismo industrial. Uma máquina que esmaga a alma. A fragmentação das tarefas, a repetição mecânica, a hierarquia impiedosa, a ausência de sentido, tudo isso cria um ambiente onde o ser humano se torna coisa entre coisas. Weil percebe que o verdadeiro sofrimento do operário não está apenas na fadiga física, mas na humilhação espiritual. Fazer algo que não compreende, que não escolheu, que não reconhece como próprio. Ela identifica aí uma das formas mais perversas de violência moderna. A violência do sistema que anula o sujeito e o reduz a uma função. Mas sua proposta não é idealizar o trabalho, nem rejeitá-lo. Ela propõe uma reforma da alma e das estruturas. O trabalho, diz Weil, pode ser caminho de formação se for reorganizado segundo princípios espirituais. No mundo contemporâneo, dominado pelo desejo de realização, de felicidade, de controle, essa ideia soa como loucura. Como aceitar abrir mão do próprio eu? Como crer que o caminho para o real é a renúncia e não a conquista? Mas Weil insiste. É quando o eu silencia que o real se manifesta. Não como resposta, mas como presença. Não como solução, mas como pura luz. Não como voz, mas como um silêncio que tudo preenche. A graça, para ela, é essa visita inesperada, que só ocorre quando a alma consente em não ser mais o centro. Ela escreve: a graça só pode descer até uma alma que renunciou a tudo, até mesmo a graça. Essa renúncia não é passividade, é atenção em estado puro. É o mesmo tipo de atenção que ela atribui ao amor, ao sofrimento, ao trabalho. A graça não exige fé, não exige virtude, não exige boas obras. Ela exige apenas que deixemos espaço, que paremos de lutar, que estejamos presentes. No livro Ser e Sofrimento, essa dimensão é tratada como uma espiritualidade de fronteira. A graça se revela quando o humano atinge seus limites e ainda assim permanece em silêncio. É ali, onde nada mais sustenta, que algo pode entrar, não de fora, mas do alto. E esse algo é o que Simone Weil chama de realidade pura. Na lógica cristã tradicional, a graça é um dom de Deus. Para Weil, ela também é isso. Mas é, sobretudo, uma força que atravessa o mundo quando a alma cessa de obstruí-lo. A graça está no rosto do pobre, na luz da manhã, no corpo fatigado, na ferida exposta. Ela está sempre ali, mas é invisível para o eu que exige, que julga, que teme. Simone Weil viveu sua vida como uma espera sem exigência, uma espera feita de silêncio, de trabalho, de atenção, uma espera radical, porque ela sabia que a graça não pode ser tomada, só pode ser acolhida. Ela escreve: tudo o que é precioso no mundo é dado em silêncio. A pergunta que ela nos deixa, como uma brisa final, não é retórica, é um chamado. Seremos capazes de calar o ego, de cessar o ruído interior, de abrir mão do controle, para que, talvez, a graça nos visite, sem que a tenhamos pedido? Ou continuaremos presos ao desejo de possuir até mesmo aquilo que só pode ser dado como dom gratuito? Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixe seu like. Isso mostra que vale a pena continuar trazendo reflexões profundas como esta. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde os próximos vídeos que continuam essa jornada pela alma humana através dos grandes pensadores. Até o próximo.